Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é domingo, dia 23 de outubro, e o tema do estudo de hoje é a ressurreição de Moisés. O texto bíblico, que é a base do estudo de hoje, está em Judas, no versículo 9. Aqui, a Bíblia nos diz o seguinte: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: O Senhor te repreenda. Alguns pais da igreja grega de Alexandria argumentaram erradamente que quando Moisés morreu, 2 Moisés foram vistos, um vivo no espírito, outro morto no corpo. Um subindo ao céu com os anjos e o outro sepultado na terra. O que está na obra Homilia sobre Josué, de Orígenes. Essa distinção entre a ascensão da alma e o enterro do corpo tem sentido para os que creem no conceito grego de alma imortal. Mas isso não é bíblico. Repito, isso não é bíblico. Judas, verso 9, o texto que lemos no início, confirma a ressurreição do corpo de Moisés. A disputa, diz a Bíblia, foi a respeito do corpo de Moisés, e não sobre uma suposta alma sobrevivente. Deuteronômio, capítulo 34, versos 5 a 7, nos diz que Moisés morreu aos 120 anos de idade, e o Senhor o sepultou num lugar escondido, um vale na terra de Moabe. Mas o profeta não permaneceu muito tempo na sepultura. O livro Patriarcas e Profetas, na página 417 e também na página 418, sobre o episódio da ressurreição de Moisés, traz o seguinte comentário: O próprio Cristo, com os anjos que sepultaram Moisés, desceram do céu para chamar o santo que dormia. Pela primeira vez, Cristo estava prestes a dar a vida aos mortos. Quando o príncipe da vida e os seres brilhantes se aproximaram da sepultura, Satanás ficou apreensivo com respeito à sua supremacia. Cristo não se rebaixou a entrar em controvérsia com Satanás, mas Cristo remeteu tudo isso ao seu Pai, dizendo: O Senhor te repreenda, de acordo com Judas, verso 9. A ressurreição foi assegurada para sempre. Satanás foi despojado de sua presa. Os justos mortos voltariam a viver. Lembrando que essa é uma citação do livro Patriarcas e Profetas, nas páginas 417 e 418. Na Transfiguração, encontramos evidência da ressurreição de Moisés. Ali, apareceu com o profeta Elias, que havia sido trasladado sem ver a morte, de acordo com 2 Reis, capítulo 2, do verso 1 a 11. Em Lucas, capítulo 9, versos 28 a 36, Moisés e Elias até conversaram com Jesus. E concluindo, a aparição de Moisés, prova da vitória vindoura de Cristo sobre o pecado e a morte, é retratada na passagem em termos inequívocos. Foram Moisés e Elias, não seus espíritos, que apareceram a Jesus ali. Afinal, Elias não havia morrido. E quando prestamos atenção a esse episódio em que Elias e Moisés apareceram para Cristo, fica claro que tudo isso que estudamos até o momento, sobre essa realidade, sobre esse fato, que a Bíblia nos ensina de que não existe uma alma ou um espírito que sai do corpo imediatamente após a morte, chegamos à conclusão que realmente a Bíblia é clara sobre o assunto. Vale repetir que se de fato existe uma alma imortal que sai do corpo depois que a pessoa morre, o episódio do aparecimento de Elias e Moisés para Jesus Cristo e a conversa que eles estavam tendo ali naquele momento desmentem essa ideia. Primeiro, Judas verso 9 é claro em dizer que Jesus e Satanás contendiam com o corpo de Moisés.
e não a sua alma. Para pensar. Se a alma de Moisés tivesse ido imediatamente para o céu após a sua morte, lembrando que Moisés foi um grande servo de Deus, por que a Bíblia relata que Cristo desceria ao céu para contender com Satanás pelo corpo de Moisés? Afinal, a alma dele já não estaria lá? E para terminar, que sentido faria dizer que a alma de Elias está no céu, sendo que ele foi levado vivo para lá? Entendeu? Como são sutis os enganos e as mentiras? Preste atenção. Lembre-se disso. Estude a Bíblia. Estude a palavra de Deus. Ela dá todo o esclarecimento que nós precisamos. Por falar na Bíblia, deixo com você o texto da leitura bíblica de hoje, o nosso ano bíblico, que está em Lucas, do capítulo 9 ao capítulo 11. Um grande abraço. Que Deus nosso Senhor te abençoe muito e, com a permissão dele, nós os encontraremos em nosso próximo estudo.